Olá, senhores. Como estão? Tudo bem? Bom, gente, hoje nós teremos a nossa aula 2 do módulo de compliance aqui do curso administrativo no Insta. E hoje nós vamos conversar sobre os aspectos gerais da lei anticorrupção. Quero já aqui abrir um parênteses, porque na primeira aula eu deixei muito claro para vocês que o compliance ele não surgiu com a lei anticorrupção, e essa continua sendo a verdade, a realidade, tá? Mas, de fato, o compliance, a lei anticorrupção, ela é importante para o compliance, e vocês vão entender isso no decorrer desta aula, tá ok? Bom, gente, a lei anticorrupção, ela buscou endereçar um problema no direito brasileiro. Problema este que ele era apontado por organizações internacionais e por especialistas no combate contra a corrupção. Por quê? Como assim? O que eu quero dizer com isso? Bom, não tinha uma previsão legal que permitisse a efetiva responsabilização das empresas por ilícitos praticados contra a administração pública, seja a administração pública nacional ou seja a administração pública estrangeira. E essa lacuna, essa ausência de previsão legal, além de gerar uma dificuldade enorme para o ressarcimento dos cofres públicos, gerava incentivos distorcidos no mercado. Por quê? Muitas vezes as empresas que eram beneficiadas por atos de corrupção, elas não eram responsabilizadas diretamente por cometer este ato de corrupção. Então, elas não sofriam um impacto negativo em suas atividades. Consegue perceber que isso deixava os empresários, as empresas, mais confortáveis para continuarem corrompendo, ou seja, corrompendo cada vez mais, já que não tinha ali uma responsabilização direta? Então, a lei anticorrupção, ela buscou resolver esses problemas, né? Para quê? Para garantir que as empresas que elas fossem efetivamente responsabilizadas pelos seus atos ilícitos. E desta maneira, os mecanismos de combate à corrupção, eles foram aprimorados. Então, entre as principais mudanças que a lei trouxe, que a lei anticorrupção trouxe, está, de fato, esse direcionamento à punição da própria empresa, ou seja, a possibilidade da pessoa jurídica ela responder pelos seus atos, tá? Então, essa pessoa jurídica ela passou a responder por atos de corrupção, independentemente da responsabilização individual dos seus diretores, dos seus administradores ou de qualquer outra pessoa física. O que isso significa, gente? Significa que a lei anticorrupção ela não busca a punição, seja dos funcionários e dirigentes das empresas. Pode acontecer, inclusive, da empresa ser condenada, ainda que não seja aberto qualquer tipo de processo civil ou criminal contra as pessoas responsáveis, contra as pessoas que cometeram aquele ato ilícito. Aí você deve estar perguntando o seguinte, Bruna, para quem se aplica essa lei anticorrupção? A quem se aplica a lei anticorrupção? Então, quero que você deixe isso, fica bem gravado, anota aí no seu caderno, que a lei anticorrupção, ela tem como objetivo punir as empresas e as entidades responsáveis por atos lesivos à administração pública. E ela se aplica às sociedades empresárias e às sociedades simples. Sejam essas sociedades, gente, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, tá? Assim como ela se aplica a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham a sede, a filial ou a representação aqui no território brasileiro. Seja essas empresas constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, tá? Então, é muito importante ficar claro para vocês a quem se aplica essa lei anticorrupção. É importante ficar muito claro também que a lei anticorrupção, ela prevê
que a responsabilidade da empresa por atos contra a administração, essa responsabilidade ela é objetiva, ela não é subjetiva. Olha só o grande avanço que a lei anticorrupção trouxe. A possibilidade das empresas responderem objetivamente. O que isso significa? Bom, em outras palavras, significa que é possível responder pela prática de um ilícito sem que seja necessário comprovar a intenção ou a culpa na realização da infração. Basta tão somente que uma das condutas previstas pela lei seja imputada à empresa, ou seja, não é preciso comprovar que a empresa tinha aquela intenção. Ela infringiu aquilo que está na lei, então ela vai ser responsabilizada, tá? Mesmo nos casos em que a conduta foi praticada por um terceiro. A companhia ela vai responder objetivamente se comprovado que o ato foi realizado em seu interesse ou em seu benefício, tá ok, gente? E quando a lei anticorrupção ela trouxe essa possibilidade de responsabilização objetiva da pessoa jurídica, o que ela quis? O que ela buscou? Ela buscou seguir o exemplo da Lei de Defesa da Concorrência Brasileira. Por quê? Porque a Lei de Defesa da Concorrência brasileira, ela expressamente afastou a necessidade de comprovação da intenção do agente para a punição de condutas que causem prejuízos à ordem econômica, né? Então, é muito importante vocês entenderem e perceberem que a lei anticorrupção, ela buscou seguir esse exemplo da lei da defesa de concorrência, tá? E ela trouxe também uma série de penalidades, tá? A lei anticorrupção, ela prevê uma série de penalidades para a pessoa jurídica. Penalidades essas que vão desde multa até mesmo a extinção compulsória da personalidade jurídica. O que demonstra o quê? Que a lei anticorrupção ela não veio para brincadeira. Ela tem a sua severidade e ela tem o intuito mesmo, claro, tem esse intuito repressivo a partir do momento que uma das suas penalidades, inclusive, é a extinção compulsória da personalidade jurídica, mas tem também um caráter totalmente preventivo. Por quê? Porque a partir do momento que ali o responsável pelo CNPJ, ele sabe que pode vir a sofrer quaisquer uma dessas sanções, há de convir que ele vai tomar mais cuidado, né? Lembrando que antes não existia esse tipo de responsabilidade para quem cometia esses ilícitos, tá? E quando a gente fala aqui no caso das multas, além de exigir que o valor das multas ele seja sempre maior a vantagem oferida pela empresa que praticou o ato ilícito, o que isso quer dizer? Que o valor da multa ele tem que ser maior do que aquela empresa recebeu, auferiu cometendo aquele ato ilícito. Então, além disso, a lei anticorrupção ela fixa o valor da multa entre 0,1% e 20% do faturamento bruto do ano anterior à instauração do processo administrativo. Então, o que é importante vocês gravarem aqui? Como é que vai funcionar essa multa, então, Bruna? O valor ele vai ser sempre superior à vantagem que foi oferida e também ele tem que ser fixado entre 0,1% e 20% do faturamento bruto do ano anterior à instauração do processo administrativo. Lembrando que aqui serão excluídos os tributos, tá? Então, essa conta é excluída os tributos ou ainda nos casos em que não é possível calcular o faturamento bruto, esse valor da multa vai ficar entre 6.000 e 60 milhões de reais. É um valor
considerável, né, senhores? Há de convir que, de fato, o caráter repressivo da multa fica muito claro quando a gente percebe isso aqui. Outra coisa que é muito importante é vocês entenderem que essas punições que estão previstas na lei anticorrupção, elas não têm caráter penal. Claro que aqui tem uma grande divergência doutrinária sobre isso, mas o que importa para a gente é como usar isso na prática, tá? Então, estas punições previstas, elas não têm caráter penal, esse também é um entendimento majoritário, mas tem o caráter administrativo. O que isso significa? Significa que a empresa que sofrer uma punição com base na lei anticorrupção, as pessoas que estão envolvidas nesse episódio, que responsabilizou essa empresa com base na lei anticorrupção, elas também poderão ser responsabilizadas criminalmente após a apuração do fato na esfera penal. O que isso quer dizer que aqui não tem como a gente falar em bis e idem, tá? Esse é um dos pontos que eu acredito ser muito importantes quando a gente pensa nesse caráter preventivo, nesse caráter para tentar coibir ali a anticorrupção. Outra coisa que é muito importante vocês entenderem e saberem como que funciona, se trata da responsabilidade solidária e da responsabilidade por sucessão na lei anticorrupção. Como é que funciona? É possível que outra pessoa jurídica diversa, tá, gente? Outra pessoa jurídica diversa daquela que praticou o ato ilícito, que ela seja responsabilizada pelo pagamento da multa e pela reparação integral do dano. Como é que isso funciona? Então, quando a gente fala em responsabilizar uma pessoa jurídica diversa daquela que praticou, a gente está falando aqui de sociedades controladoras ou sociedades controladas, coligadas, aquelas sociedades consorciadas, controladoras, controladas, enfim, que elas respondem de forma solidária, ou seja, de forma conjunta, pelas infrações que estão previstas ali na lei anticorrupção. Então, sim, quando existe essa situação da responsabilidade solidária, isso também cabe para a lei anticorrupção, tá? Outro caso que pode ocorrer essa responsabilização de uma pessoa jurídica, diversa da pessoa jurídica que cometeu este ato, né, de corrupção, é quando nós pensamos ali, quando ocorre fusão e a incorporação, em que a sociedade, que ela é resultante da fusão, tá? A sociedade que resultou da fusão, ou a sociedade que incorporou essa sociedade infratora, elas serão responsáveis pelo pagamento da multa e também pela reparação integral do dano causado. Lembrando que aqui, essa responsabilidade, tá? Ela é até o limite do patrimônio transferido. Então, esse é outro ponto muito importante que vocês precisam ter muito claro na cabeça de vocês quando a gente pensa na lei anticorrupção, que sim, que é possível pensar nessa responsabilização por terceiros, tá? Agora, quando a gente pensa aqui nas condutas puníveis, quais são as condutas puníveis quando nós pensamos na lei anticorrupção? Bom, gente, o que eu quero que vocês entendam, porque rola uma confusão muito grande com a lei anticorrupção, as pessoas acabam confundindo o que pode vir a ser considerado, de fato, uma conduta punível ali dentro da corrupção, da lei anticorrupção. Mas é importante vocês entenderem que uma conduta, ela somente vai ser punível na forma da lei anticorrupção quando ela estiver diante dos chamados atos lesivos, tá? Guardem esta palavra, atos lesivos. E o que isso significa, Bruna? Estes atos lesivos, eles estão previstos na lei, em um rol de ilícitos, tá? Mas, apesar disso,
essa confusão ela até acaba acontecendo, por quê? Porque as condutas que estão previstas ali na lei anticorrupção, elas trazem palavras que têm significados muito abrangentes, tá? Palavras muito amplas na sua interpretação. E esses significados, eles permitem que essa previsão referente a um ato lesivo, ele vai abarcar inúmeras situações, inúmeras interpretações para aquela mesma palavra. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente pensa nos termos que estão previstos lá na lei anticorrupção, termos como, por exemplo, manipular, dificultar, perturbar, fraudar. Vocês conseguem perceber que aqui são atos que trazem, de fato, uma interpretação muito ampla, então é importante tomar cuidado com isso, tá? Para que, de fato, configure ali os atos lesivos que estão previstos na lei anticorrupção. Outra característica desses atos lesivos que estão previstos na lei anticorrupção é que, para a configuração, não se exige um efetivo dano patrimonial à administração, de modo que vários deles se satisfazem sem qualquer tipo de repercussão direta ao erário, tá? É o caso, por exemplo, quando a lei ela determina a punição daquele que oferece uma vantagem ilícita a um funcionário público. Então, independentemente dessa conduta ter ou não gerado algum prejuízo concreto para a administração pública, essa conduta ela vai ser ilícita, ela vai fazer parte, então, das condutas que estão previstas ali na lei anticorrupção. Agora eu quero aqui falar para vocês de forma didática, já peguem o caderno aí para anotar, para vocês não confundirem e para vocês entenderem como é que funciona, tá? Didaticamente, então, quais são as condutas punidas pela lei anticorrupção, Bruna? O que eu quero que vocês entendam é que essas condutas, elas são divididas em 3 categorias, tá? Quais categorias são essas? Primeira categoria, os atos lesivos ligados ao oferecimento de vantagens indevidas. Segunda categoria, os atos lesivos realizados no âmbito das licitações e contratos administrativos. E a terceira categoria diz respeito aos atos lesivos que são praticados para dificultar ou para impedir a atividade de fiscalização do Estado. Então, o que vocês precisam entender é que as condutas punidas pela lei anticorrupção, elas são divididas nessas 3 categorias. Atos lesivos ligados ao oferecimento de vantagens indevidas, atos lesivos que são realizados no âmbito de licitação e contratos administrativos e atos lesivos que são praticados para dificultar ou impedir a atividade de fiscalização do Estado. Então, partindo aqui para a primeira categoria, quando a gente fala nessas vantagens indevidas, no pagamento de vantagens indevidas, é importante vocês entenderem que, segundo a Lei 12.846 de 2013, a nossa querida Lei Anticorrupção, constitui ato lesivo contra a administração pública. Olha bem os verbos, tá, gente? Quais são os verbos, então, que constituem ato lesivo? Prometer, oferecer ou dar direta ou indiretamente vantagem indevida a agente público ou para uma terceira pessoa relacionada a este agente público. Então, vocês conseguiram perceber aqui quais são os verbos usados? Eu sempre gosto de falar que a gente precisa ler a lei, que a gente precisa ver quais são os verbos que foram utilizados ali na lei, porque é ali que começa a mágica. Não adianta você querer inventar a roda se você não leu a lei ainda daquele caso em concreto que aborda aquele caso em concreto que você vai atuar, tá? Então, essa lei anticorrupção, ela prevê que o ilícito ele vai ocorrer com o simples oferecimento
dá vantagem para o agente público. Perceba que aqui ela não exige que ocorra uma transferência efetiva de algum valor ou que ocorra a concessão de algum privilégio indevido ao particular, tá? Não precisa, então, ter a transferência efetiva de valor nenhum. Só o fato de você prometer, oferecer ou dar, e ali tão somente uma vantagem, o ilícito vai ocorrer. E, além disso, é preciso que vocês entendam que quando a gente fala de lei anticorrupção, não é só o caso ali de dinheiro na cueca, não, tá? Não envolve necessariamente dinheiro quando a gente pensa nesses atos lesivos. O ato de corrupção, ele se materializa de diversas formas, inclusive anos de eleição, olha só aqui que importante, inclusive com a promessa de cargos futuros, com a promessa de outros benefícios através de presentes. Então, o ato lesivo da lei anticorrupção não precisa que seja transferido um valor financeiro de fato ou que tenha ali uma vantagem financeira de fato concretizado. Lembrando que o simples fato de prometer, gente, já caracteriza ato ilícito, tá? Então, mesmo que essa vantagem indevida que ela foi oferecida para o agente público, ela seja feita por meio de artifícios que descaracterizem o pagamento direto, essa vantagem será punível, tá? Então, é muito importante vocês entenderem isso. E eu quero falar para vocês, até quando a gente fala aqui dessas vantagens oferecidas, nós temos o FCPA, que se trata de uma legislação norte-americana muito importante quando nós pensamos em legislações que combatem a corrupção, tá? E ali, nesse guia do FCPA, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ, ele indica algumas condutas que já foram punidas por envolverem a prática de corrupção, mas que essas condutas, elas não abarcaram, elas não diziam respeito ao pagamento de dinheiro em espécie para agentes públicos, tá? O que demonstra aqui essa ampla possibilidade de benefícios que são dados para o agente e que podem, sim, virem a serem considerados atos ilícitos. Tem um exemplo que é um exemplo muito famoso, que é de uma empresa americana, que ela foi condenada por corrupção por pagar algumas contas pessoais e bilhetes aéreos a um primo e a um amigo próximo de um importante funcionário público de outro país. Essa conduta, ela foi interpretada como uma estratégia ilegal, tá? As nossas famosas artimanhas, para quê? Para que essa empresa ela conseguisse contratos com o governo daquele país, o que levou, então, que essa empresa que cometeu esse ato ilícito, que pagou essas contas, que pagou esses bilhetes aéreos, ela fosse condenada. Então, perceba que aqui não teve, de fato, essa transferência de dinheiro, mas a vantagem ela veio de outro modo, tá? Então, eu gosto sempre de trazer um exemplo aqui, esse exemplo que vem aqui no guia da FCPA, porque a nossa lei anticorrupção, em muito, ela foi baseada na FCPA, tá, gente? Então, continuando, é muito importante aqui, se você tem um cliente empresa e quando você vai pensar ali nas políticas de corrupção, é muito importante tomar uma grande atenção aqui nessa situação dos atos que são considerados ilícitos. Por quê? Porque muitos atos corriqueiros da simples gestão empresarial, eles podem acabar sendo mal interpretados e despertar a atenção das autoridades, tá? Então, aqui é quando ocorre com oferecimento de viagens, por exemplo. Por quê? Porque aos olhos dos órgãos governamentais, isso pode ser um mero disfarce para retribuir para algum funcionário algum benefício que foi obtido junto ali ao governo, tá? A própria CGU,
a nossa Controladoria Geral da União, que é um órgão do governo federal, que é responsável por defender o patrimônio público, ela admite, tá, que determinadas práticas são, sim, usuais no ramo empresarial e que, até certo ponto, essas práticas elas podem ser consideradas legítimas, conforme prevê as próprias diretrizes das empresas privadas ali, acerca do programa de integridade, mas que para isso é muito importante que algumas cautelas sejam determinadas, sejam determinadas algumas cautelas pela empresa e que existam motivos legais para justificá-los. Aqui dando exemplo de viagem, oferecer algum tipo de viagem. Isso tem que estar muito certo ali nas suas políticas, no seu código de conduta, e quais são as situações que vai acontecer, como vai acontecer, e sempre, gente, quem documenta, quanto mais documentado seja qualquer tipo de situação, mais fácil fica depois para você cuidar de eventual responsabilização, tá? Por exemplo, uma empresa que busque ganhar uma visibilidade em um determinado mercado, realizando eventos. Essa empresa ela começa a realizar feiras, ela começa a realizar jantares. Jantares é só a gente abrir ali o Google, os jornais, que como esses jantares já, né, foram responsáveis por várias condutas que depois foram responsabilizadas dentro da lei anticorrupção. É muito importante tomar cuidado aqui. Quando também realiza congressos, tá? Então, é muito importante que os convites para as autoridades nessas situações, por exemplo, por si só, eles não podem ser considerados como oferecimento de vantagem indevidas. Tem um outro exemplo dentro ali do guia do FCPA, tá? Do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que oferece, que diz o quê? Que o oferecimento de brindes, o oferecimento de hospitalidades e presentes, ele deve ser feito sempre de forma absoluta, absolutamente aberta, de forma absolutamente transparente, tá? Por quê? Porque assim vai ficar claro que não estão buscando ali nenhuma vantagem devida. Então, perceba aqui alguns exemplos práticos que eu estou trazendo para vocês. Eu falei já de pagamento de passagens, pagamento de contas alheias, realização de congressos, de feiras, de eventos, brindes, tá? Presentes, todas as questões relacionadas a situações que podem vir a serem consideradas atos lesivos. Então, é muito importante que tudo isso seja documentado da forma mais transparente. Por quê? Porque assim, depois, o teu cliente ele vai conseguir comprovar que o fornecimento de qualquer uma dessas situações, a prática dessas situações, elas ocorreram tão somente em situações legítimas e de acordo com a legislação do país em questão. Até quando a gente pensa em corridas de táxi, quando a gente pensa Uber, pensa em refeições, é muito importante pensar se isso pode vir a ser considerado algum tipo de ato que corrompe. Lembra do exemplo que eu dei para vocês do vinho carérrimo, né? Que o empresário ele recebia ele sempre em algumas situações e daí depois teve aquela política de brindes e isso passou a mudar. Então, é muito importante pensar que quando qualquer uma dessas situações ocorrem, quais são os intuitos, qual é o intuito dessas situações? Então, somente demonstrar que nenhuma delas tiveram como finalidade fazer, por exemplo, influenciar decisões de agentes públicos, tá? Então, é muito importante a gente demonstrar sempre a transparência e o porquê que isso aconteceu. Lembrando que quanto mais cara é a cortesia, né? Quanto mais inusitada for essa cortesia, acontecer algo nesse sentido, de acordo com práticas empresariais, maior é a probabilidade dela ser considerada ali um ato de corrupção, uma tentativa de influência. Então, é muito importante vocês pensarem em tudo isso, tá? E também, quando voltando ali e a gente pensa nessas situações
relacionadas a feiras, congressos e eventos, a depender das circunstâncias, esse convite ele pode ser mal interpretado, caso ele seja feito para uma autoridade com poder de decisão. E é o poder de decisão sobre a aprovação de projetos da empresa, tá? Ou então, quando ele está acompanhado ali do pagamento de viagens, do pagamento de brindes, cortesias, entre outros benefícios que podem mostrar a intenção de obter benefícios para a empresa. Quero trazer aqui para vocês alguns exemplos de condenações recentes por corrupção no mundo. Por quê? Porque todos esses exemplos nós podemos transportar aqui para a nossa realidade e pensar em como cuidar disso relacionado aos nossos clientes, tá? Uma empresa de telecomunicações da Nova Jersey, ela se envolveu em escândalo de corrupção há um certo tempo e o que aconteceu? Foi verificado que ela gastou milhões de dólares, milhões, tá? Milhões, não é 1 milhão, são milhões de dólares, em mais de 300 viagens para funcionários do governo chinês. E qual que era o pretexto dessas viagens? O que essa empresa diz? Que o pretexto era inspecionar as fábricas e treinar os funcionários no uso dos equipamentos das empresas. Ocorre que as autoridades americanas, elas verificaram que muitas dessas viagens, os funcionários públicos, eles sequer, gente, olha a seriedade disso aqui, tá? Eles sequer visitavam as instalações da empresa, mas iam ali para destinos turísticos, tá? Tais como Havaí, Las Vegas, Grand Canyon, Nova York e até para Disney. Ou cadê ali a inspeção nas fábricas? Cadê o treinamento dos funcionários, né? Então, percebam como a vantagem indevida ela pode acontecer de tal modo. E, ainda por cima, a empresa ela registrava esses gastos como inspeções de fábrica, como formação de clientes, como honorários de consultoria, como treinamentos, estava tudo isso nos seus livros. Ou seja, além de assumir a partir do momento que ela registrou isso nos cadernos, nos seus livros, ficou muito claro, inclusive, essa tentativa de fraudar o que estava sendo, o que ocorria, né? Então, além de assumir as obrigações de ajustes de condutas, ou seja, uma das responsabilizações, e quando a gente pensa ali no que precisa ser feito, a gente vem ali no ajuste de conduta, a empresa ela teve que arcar com uma indenização com valor de mais de 1,5 bilhão de dólares, tá? E aí realizou um acordo de 1 bilhão. Então, vocês conseguem perceber como que isso é sério, gente? É muito, muito sério. Um outro caso de corrupção aqui diz respeito a uma empresa farmacêutica. Empresa farmacêutica também é campeã em se envolver em casos anticorrupções, que ela concordou em pagar 20 milhões de dólares, tá? Para a Secretaria de Segurança, para quê? Para que resolvessem as alegações de que uma subsidiária dessa empresa, uma subsidiária chinesa, que resolvesse as alegações de que essa subsidiária ela estava subornando autoridades estrangeiras a fim de aumentar as vendas dos seus produtos, tá? Então, essa subsidiária, ela oferecia presentes, viagens, excursões. Para quem? Para os oficiais. E isso aconteceu ali pelo período de, pelo menos, de 2010 a junho de 2013. E, além de tudo, ela faltou com a obrigação de manter controles contábeis internos adequados e um programa de compliance anticorrupção. Então, perceba que tudo isso, quando pesou na punição, por quê? Porque ficou demonstrado que essas situações
fez com que essa empresa ela fosse levada a cometer condutas impróprias, tá? Tem outro caso que é muito famoso, que provavelmente se você estudou um pouquinho já de compliance, um pouquinho já de legislação anticorrupção, você já viu esse caso que diz respeito ao que aconteceu com a Avon, né? Dezembro de 2014, é recentíssimo. E percebam que muitas dessas questões, esses escândalos, agora eles estão cada vez mais, a gente fica sabendo de escândalos recentes. Por quê? Porque a punição também está mais em cima, não porque antes não ocorria escândalos, mas muitas das vezes não era dado o devido holofote e a devida responsabilização, tá? Então, essa Avon, a Avon chinesa, né? Essa Avon, perdão, a Avon, que ela é uma subsidiária também dessa empresa de cosméticos Avon, que nós todos conhecemos, da revistinha, que ela tem a base em Nova York. A subsidiária dela, que se trata de uma subsidiária chinesa, ela assumiu a culpa por conspirar para violar as disposições contabilísticas do FCPA. E qual que era o intuito quando ela conspirou para violar essas disposições? Ela quis ocultar 8 milhões de dólares em presentes, dinheiro em espécie e refeições que não eram relacionadas a negócios, tá? Viagens, entretenimentos, tudo isso era oferecido ao governo chinês. E qual que era a finalidade disso, gente? É porque a Avon é boazinha, gostava de tratar bem os oficiais do governo chinês? Óbvio que não. A finalidade era receber e manter benefícios comerciais para a Avon China. Então, perceba como atos, como jantares, né, refeições, dinheiro, presente, viagens, como que tudo isso pode vir a ser considerado ato de corrupção. Tá? Então, é muito importante vocês entenderem isso. E nesse caso, em específico, a Avon ela firmou um acordo para resolver essa investigação, tá? E ela se comprometeu a pagar 67 milhões de dólares em sanções penais e 67 milhões só em multa. O total de valor, o total que a Avon teve que pagar nessa situação em si, olha só, gente, o tamanho do prejuízo. O total foi de 135 milhões de dólares em penalidades. Vocês conseguem perceber a seriedade disso? Claro que aqui a gente está falando de situações enormes, né, grandiosas, mas isso também acontece no micro e proporcionalmente o baque vai ser sentido também, tá? Então é muito importante vocês entenderem isso. E tem um outro caso que eu quero contar para vocês, que aconteceu em 2015, 5 anos atrás. Um tribunal francês condenou Pierre Akache. Esse empresário, ele era empresário da empresa Surestian Petróleo, tá? Para quê? A pagar 1,5 milhão de euros de multa por fraude, por evasão fiscal e por corrupção. E essa condenação, a condenação por corrupção nesse caso específico se deu em razão de não, vocês não estão entendendo errado, uma passagem de avião que foi oferecida ao ministro da Energia de Burundi por Pierre Akache. Por causa de uma passagem, ele teve que pagar 1,5 milhão de euros de multa. Vocês conseguem perceber o tamanho disso, gente? É muito, muito sério. Então, aqui eu quero deixar claro que vocês entendam que não existe uma receita de foguete, não existe uma receita exata para determinar, para especificar se determinada conduta é considerada uma conduta anticorrupção ou não. Não tem uma resposta absoluta sobre isso, sobre o que é considerado uma prática empresarial legítima e o que pode vir a ser considerado uma prática ilícita. Mas é muito importante, aqui um dos pontos principais
que eu sempre gosto de deixar muito claro, seja nas minhas aulas, seja para clientes, é que essas cortesias, esses atos de gestão, enfim, qualquer um desses atos que eles não tenham qualquer relação, nenhuma relação com uma decisão específica, tá? Ou com um ato do poder público, porque a partir do momento que esse ato ele tem ali uma relação com o poder público, fica muito mais fácil de ser considerado um ato anticorrupção. Então, eu gosto muito de dar essa dica quando a gente pensa nesse link, se vai ter esse link ali entre uma decisão específica ou um ato do poder público, tá? Puxando aqui para o Brasil, o decreto 4.081 de 2002, que é o decreto de vantagens no Brasil, ele instituiu o Código de Ética para os agentes públicos, né? Para os agentes públicos que estão em exercício na presidência e na vice-presidência. E esse Código de Ética, ele determinou ali no artigo 10 o quê? Ele vedou aos agentes públicos receber presentes, transportes, hospedagem, compensação ou quaisquer favores, assim como também vedou que esses agentes públicos eles aceitassem, convites para almoços, jantares, festas e outros eventos sociais, a não ser o quê? Que isso fosse distribuído de forma generalizada e que não ultrapassassem a quantia de R$100. E perceba que, apesar desse decreto, ele se tratar de um decreto que vem aqui regularizar condutas dos agentes públicos, como que isso deve ser levado em consideração quando você vai ali fazer o programa de integridade e colocar o que é permitido, o que não é permitido, os próprios membros da sua empresa fazerem ou não. Então, muitas das vezes, você pode ser responsabilizado por causa de um jantar que o gerente da sua empresa ofereceu para alguém da administração pública e você nem sabia. E ele também não sabia que ele podia pagar ali o valor de R$1.000 em um jantar. Então, comecem a entender como que tudo isso é sério, tá? Por isso que o programa de integridade ele é fundamental para resguardar a atuação da empresa perante o poder público e também para demonstrar, quando preciso, os eventuais benefícios que são conferidos, tá? Se aquilo vai ser configurado um benefício ou não. Então, é muito importante que esse programa de integridade que ele traga especifique ali como que funciona essa atuação rotineira nos negócios empresariais. É importante que todos os atos possíveis estejam especificados, abarcados dentro do programa de integridade. E aqui, gente, a gente estava falando até agora, somente sobre os atos lesivos relacionados a vantagens indevidas. Nós temos ainda mais 2 categorias de atos lesivos para conversar, mas a gente vai dar continuidade na próxima aula. Amanhã, hoje é dia 2 de setembro, amanhã, dia 3 de setembro, às 6 horas, nós teremos outra aula ao vivo, mas caso você não assista a aula ao vivo, não tem problema nenhum, porque ela também vai ser compartilhada aqui no IGTV e na plataforma para vocês terem acesso, tá? Obrigada pela companhia até aqui e qualquer coisa, vocês já sabem, eu estou à disposição. Até mais, senhores.